Muito boa noite, nossa saudação a todos aí de casa. Estamos dando início ao nosso painel de hoje. Em nome da Unimed Erechim, Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Bom, o assunto não poderia ser outro, senão que essa gripe denominada de coronavírus, o Covid-19, nós vamos tentar dar uma panorâmica, uma geral sobre como é que se encontra a situação em Erechim. Todos devem estar monitorando o Brasil inteiro, o mundo inteiro, recebendo centenas de mensagens, enfim, o noticiário é só sobre isso aí, praticamente. E nós vamos nos concentrar hoje sobre a cidade onde nós realmente vivemos. Para falar a respeito, nós estamos recebendo o senhor Jackson Arpini, que é o coordenador do Comitê Regional de Atenção ao Coronavírus, e também o senhor Hélio Bianchi, que é o diretor executivo do Hospital Santa Terezinha. Nós vamos também passar um pouquinho para ver como é que o Santa Terezinha tem se preparado, está pronto. Quero fazer uma observação, vai aparecer no vídeo aí embaixo, que esse programa está sendo gravado no dia 15, agora do mês de abril, e o programa vai ao ar até o dia 22 de abril. Por quê? Porque a cada dia a situação pode ir se modificando. Então, tenham presente que nós estamos falando aqui da situação até o dia 15. Nós não podemos adivinhar o que vai acontecer dia 17, dia 19. Mas, enfim, sejam muito bem-vindos aqui, muito obrigado. Jackson, boa noite. Boa noite aos telespectadores da TV Erechim, Canal 26. Uma saudação muito especial ao meu amigo Hélio Bianchi, diretor executivo da Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim, e que também tem assento no Comitê Regional, como também no Comitê Municipal. E um agradecimento especial ao OIT pelo convite, e me coloco inteiramente à disposição para, dentro das possibilidades, esclarecer alguns pontos com relação a essa pandemia que tem assustado o mundo como um todo, e, obviamente, o país e o estado do Rio Grande do Sul. Hélio, também muito obrigado por estar aqui. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Odi. Obrigado pelo convite. Boa noite, Jackson. Estamos à disposição para esclarecer algumas questões a respeito da estrutura do Hospital Santa Terezinha para a comunidade da região. Bom, nós temos bastante tempo, é um programa razoavelmente longo, então nós vamos com calma dar uma repassada. Eu gostaria que o senhor ficasse à vontade para nos dar uma panorâmica aí, sem queimar o assunto todo de uma vez só, porque preciso fazer várias perguntas. Mas o que dá para se dizer? Erechim está, digamos, numa situação de normalidade diante de nós vivemos um quadro de pandemia mundial, mas como é que Erechim pode ser encaixado? Eu vejo hoje, e Hélio, que a situação de Erechim e da região até o presente momento está monitorada. Ambos os comitês, tanto o municipal como o regional, têm se reunido semanalmente e têm analisado as ações estratégicas de enfrentamento ao Covid. Então, esses casos, por enquanto, estão sendo monitorados. Nós tivemos 4 casos confirmados. Destes 4 casos, 3 já venceram a quarentena, então são casos curados. E na noite de ontem nós tivemos a confirmação de mais um caso, que está sendo avaliado, monitorado e vai aguardar então todo o período de quarentena. O que nós entendemos ser positivo? As ações que nós adotamos sob a tutela do Comitê Regional, que envolve os 32 municípios da região do Alto Uruguai, foram seguidas na totalidade por todos os municípios. E no nosso entendimento, isso torna as ações mais efetivas, mais eficazes e mais eficientes no enfrentamento. Também chama a atenção que, apesar da situação estar monitorada ou controlada, a população tem que ficar em alerta. Por que a população tem que ficar em alerta? Porque os números indicam isso. O Brasil já tem hoje mais de 25 mil casos, nós já temos mais de 1.500 óbitos. O Rio Grande do Sul começou com um caso em Porto Alegre, hoje já tem mais de 700 casos, já tem 18 óbitos,
Nós temos situações que estão acontecendo no nosso entorno, e aqui faço referência a Passo Fundo, faço referência a Chapecó. Então, isso faz com que a população se mantenha em estado de alerta. O que seria este estado de alerta? Que a população adote as medidas preconizadas pelas autoridades de saúde, especialmente pelo Ministério. Que nós não cansamos de colocar a público, que é higienização correta das mãos, utilização do álcool gel, ao espirrar ou tossir, proteger a boca e as narinas com um lenço descartável para depois eliminar, ou fazer sobre o antebraço, evitar a aglomeração de pessoas. Nós estamos entrando num novo momento, com a flexibilização de alguns decretos e com a retomada de alguns serviços. Isso vai oportunizar que algumas pessoas voltem a circular. Transporte coletivo, salões de beleza e outros serviços. Nesse sentido, a população tem que se manter em alerta com relação ao distanciamento social preconizado, 1,5 m a 2 metros, e uma atenção muito especial aos idosos e aos pacientes portadores de comorbidades pré-estabelecidas. Por quê? Porque as estatísticas apontam isso. Essas pessoas estão tendo agravamento maior do quadro clínico, essas pessoas requerem, em alguns casos, internação hospitalar e, em casos específicos, utilização de leitos de UTI. E quando nós estamos falando em leitos de UTI, então existe um agravamento, nós temos que trabalhar, aqui está o diretor do hospital, para que não ocorra uma saturação, entende, dos serviços de saúde, e aí então entra aquele assunto muito em tela, muito em voga com relação ao achatamento da curva epidemiológica. Nós não podemos ter muitos casos ao mesmo tempo, porque isso vai levar a uma sobrecarga do sistema público e aí nós começamos a entrar em outras dificuldades. Vou fazer uma pergunta óbvia, mas eu quero levar em consideração também um razoável número da parcela de população que nós temos, que de repente tem uma dificuldade. O que é essa comorbidade estabelecida? Bom, eu sei o que é, mas gostaria que o senhor explicasse. O que as estatísticas estão apontando? Que as pessoas que têm problemas cardiológicos, hepatite, situação de imunodepressão, entende? São pessoas que têm um agravamento maior do quadro clínico. Então essas pessoas têm que ter muito cuidado. Diabetes, então essas pessoas estão num grupo de risco, principalmente se estiverem na faixa acima dos 60 anos. Se nós pegarmos a grande maioria dos óbitos, foram a grande maioria, não a totalidade, a grande maioria dos óbitos foram pessoas acima de 60 anos com problemas cardiopatas, imunodeprimidos, diabéticos, obesidade mórbida e assim por diante. Então essas pessoas têm que ter um cuidado redobrado. Essas pessoas têm que ficar em restrição social ou isolamento social e saírem das suas casas em momentos de extrema necessidade. Não é o momento, face à pandemia, para que essas pessoas venham à exposição, ao contato com outras pessoas. E aqui entro num parêntese, porque muitas pessoas hoje e telespectadores são pessoas que podem ser assintomáticas. Essas pessoas são assintomáticas, porém possuem o contato com o vírus e podem transmitir para essas pessoas de idade, e aí as estatísticas apontam um agravamento. Algumas dessas pessoas vão à internação hospitalar, algumas pessoas precisam de leitos de UTI e de respiradores, e o quadro fica então um tanto preocupante. O senhor não é médico, é dentista, mas o senhor tem uma familiaridade muito grande com as questões da medicina. Então, acho que pode orientar tranquilamente. E como esse programa também visa orientar, o senhor entende que aquelas pessoas que vêm num tratamento de um problema de coração, ou de diabetes, ou dessas áreas aí, o senhor acha que as pessoas deveriam voltar ao médico para ver se não tem alguma complicação maior, ou se elas estão assim levando numa boa ficar em casa? Hoje colocou muito, eu não sou um profissional da área da medicina, mas tenho acompanhado todos os comentários e os relatos com relação à pandemia. Eu creio que essas pessoas que estão monitoradas, que estão em tratamento, devem permanecer em casa,
nas suas residências, em isolamento social, evitando ao máximo o contato com outras pessoas. E quando nós falamos em outras pessoas, estamos fazendo referência a filhos, a netos, que são pessoas que podem ser assintomáticas e que podem levar o vírus de uma situação A para uma situação B, ou seja, da rua para a residência. Claro que pessoas que requerem atendimento médico, seja para tratamento cardiológico, seja para tratamento oncológico, que forem em situação de urgência ou de extrema necessidade, essas pessoas têm que tomar os cuidados devidos, como a utilização da máscara descartável, como a higienização correta das mãos, ir para o profissional apenas com um acompanhante e, se possível, sozinha. Ou seja, as clínicas, os consultórios médicos também estão adotando essas diretrizes no sentido de prevenir as pessoas. Diretor executivo do Hospital Santa Terezinha, o senhor Hélio Bianchi, como é que o hospital tem se preparado? Foi tomado de surpresa? Não, desde que a China começou a aparecer com a questão do Covid-19, as próprias instituições na área de saúde, o Ministério da Saúde, ele começou a divulgar normas, revisar normas, protocolos, e o Hospital Santa Terezinha não poderia ser diferente nessa questão, e que ele começou já ainda no mês de janeiro a sua preparação, principalmente com a área dos profissionais, com a preparação das equipes, tanto os profissionais de enfermagem como a área médica, em treinamentos, em revisão de normas, em preparação de áreas físicas. Mais próximo, recentemente agora, o Hospital Santa Terezinha, ele começou a aprofundar suas estruturas físicas, né, em relação à preparação de enfermaria especial para atendimento de possíveis casos que venham a ser hospitalizados, na questão da preparação de leitos de UTI, na questão de revisão de equipamentos, principalmente os respiradores, que hoje, quando se fala em hospitalização, a maior preocupação que existe dentro da área hospitalar são os leitos de UTI, onde há necessidade de todo um aparato de equipamentos para manter os pacientes no tratamento. Como a gente sabe que não existe até hoje nenhum medicamento próprio para o Covid-19, então vamos dizer, você tem que manter o paciente dentro da sua rotina de estabilização, principalmente com equipamentos. Então o Hospital Santa Terezinha disponibilizou essas estruturas. Temos uma enfermaria com 22 leitos, totalmente isolada das demais áreas do hospital, com equipe própria para trabalhar nessas enfermarias. E também temos 16 leitos de UTI preparados. Inicialmente são 6 leitos destinados à área do Covid, de UTI, todos eles já equipados com respiradores, mas temos também mais 10 leitos também preparados, se necessário for utilizá-los. Com o respirador. Com o respirador, todos os 10 leitos, são os 16 leitos montados. Numa terceira possibilidade, caso venha um surto maior, o Hospital Santa Terezinha também ele tem condições de abrir uma nova UTI com mais 15 leitos, também todos eles equipados com respiradores. Uhum. A rotina do hospital, evidentemente, existe uma rotina. Tem muita gente batendo a porta lá, querendo fazer exame, ou querendo informações, ou dizendo, olha, eu acho que estou. Na verdade, o Hospital Santa Terezinha, a partir de que trouxe o evento para a nossa região, todos os hospitais, eles cancelaram os seus atendimentos eletivos. Então, hoje se trabalha dentro da área hospitalar somente com os casos realmente da urgência emergência que a gente chama. O nosso pronto-socorro está preparado para atendimento na urgência e emergência e, em especial, quem busca o atendimento com sintomas que levam à necessidade de tratar este paciente como um possível paciente com Covid. Então, ele é recebido no nosso pronto-socorro, imediatamente ele é isolado numa sala própria para isto,
e a partir daí se segue o protocolo do atendimento. Todos os dias nós temos pacientes que vêm com sintomas respiratórios, mas nem todo sintoma respiratório ele leva à causa do Covid, mas todos os dias tem. Não há. Hoje diminuiu muito os atendimentos no Hospital Santa Terezinha em função de que só a gente trata a urgência e emergência. Então, nós atendemos 50% do que nós atendíamos há 40 dias atrás no nosso pronto-socorro. O que está vindo para o pronto-socorro são exatamente os pacientes que têm necessidade do atendimento da urgência e emergência. Pois é, essa queda que me chama a atenção, quem ia antes, aqueles 100%, 50% realmente não precisavam, ou digamos hoje, preciso, mas vou ficar em casa, vou me segurar aqui. Talvez esses eventos que surgem em momentos ao longo do tempo, eles fazem, acho, a gente refletir sobre as mudanças necessárias à nossa cultura hoje nós temos uma facilidade de ter o atendimento muito próximo da gente, então a gente busca muito hospital. Talvez o fato dessas doenças novas que surgem, elas façam a gente pensar um pouquinho se há necessidade de buscar tanto a área hospitalar, principalmente, né? Se não é mais fácil a gente buscar o postinho perto da gente e seguir nesse caso. O hospital, ele chama muito, porque o cidadão, ele busca o hospital porque lá ele entende que ele tem todo o atendimento de imediato. Já que está aberto, já que está ali, vou dar uma olhada. olhada. Ele tem todo o atendimento de imediato, que talvez não tenha no postinho, mas talvez isso faça a gente refletir um pouco se não estamos exagerando na busca do atendimento. Uhum. Quantos leitos o hospital tem hoje em dia, assim, no geral? Nós temos, a estrutura do Hospital Santa Terezinha, ela é composta por 186 leitos hospitalares. Desses, nós temos, dentre desses, nós temos 10 leitos de UTI adulto, mais 6 agora que foram implantados, então são 16 de UTI adulto e 10 de UTI neonatal. O restante são leitos de internação de pacientes. Especificamente para a Covid, são 22 leitos de enfermaria, mais 6 leitos em primeiro momento de UTI. Hoje eu só queria colaborar com o Hélio, claro, até porque acho que é uma informação interessante para a população. Nós fizemos uma radiografia a nível regional, tá? Até porque é uma das atribuições do comitê. Então nós temos hoje 12 hospitais na região, obviamente que os 2 maiores estão em Erechim, que é a Fundação Hospitalar Santa Terezinha, que tem 186 leitos, o Hélio acabou de colocar, e depois o Hospital de Caridade. No total na região, nós temos 733 leitos de internação clínica. Tá? Nonoai, desculpe eu cortar, Nonoai e Getúlio estão juntos? Estão juntos. Tá? Nós temos assim, 12 hospitais na região. Desses 12 hospitais na região, isso é muito importante para a população. 2 hospitais possuem UTI, leitos de UTI. Hospital Santa Terezinha, tá? E Hospital de Caridade, certo? Nós temos na região em torno de 99 respiradores. Mas aqui abro um parêntese, e o Hélio pode me auxiliar, que domina muito mais o assunto. Nem todos esses respiradores que nós elencamos aqui desses 12 hospitais servem para tratamento de Covid. Nós colocamos a totalidade dos respiradores. Nós chegamos aí a 99, 100 respiradores na região. Porém, nem todos são equipamentos apropriados para tratamento de Covid. Bom, o que nós temos com UTIs? Nós temos assim, UTI geral, não para Covid. Tem 10 leitos no Hospital Santa Terezinha e tem 6 leitos no Hospital de Caridade. Então, nós temos hoje 16 leitos de UTI geral. O que nós temos de UTI no plano A, que o Hélio acabou de colocar, para casos de Covid? Nós temos assim, 14 leitos, 6 leitos inicialmente no Santa Terezinha e 8 leitos no Hospital de Caridade. No plano B, nós podemos ascender para 24 leitos de UTI. 16 do Hospital Santa Terezinha, os 6 mais 10, 16, e mantendo os 8 do Hospital de Caridade. Ficaria quanto? Então, desculpe. 24. Tá. Nós podemos ampliar isso para 28, mantendo os 16 do Hospital Santa Terezinha e ampliando de 8 para 12 no Hospital de Caridade.
E nós podemos chegar a 43, naquilo que o Hélio já colocou, ampliando para 31 no Hospital Santa Terezinha e os 12 no Hospital de Caridade. Então a região teria, numa situação mais crítica, com equipamentos, e aqui é importante que se diga que não são só os respiradores, né, Hélio? São monitores cardíacos, são bomba de infusão, estrutura de recursos humanos. Principalmente. Nós poderíamos chegar a um total de 43 leitos de UTI, que no nosso entendimento seria uma boa estrutura. E, além dos leitos de UTI, entre os dois hospitais nós teríamos 40 leitos clínicos de internação, 22 no Hospital Santa Terezinha e 18 no Hospital de Caridade. Então, num primeiro momento, e até acho que o Hélio pode me auxiliar, eu acho que nós montamos uma estrutura satisfatória, porém estamos diante de incertezas. Nós não sabemos como será o dia de amanhã. Mas eu não creio, né, Hélio, que nós teremos casos assim, numa proporção alarmante aqui na nossa região. Eu gostaria de ressaltar aquilo que o Jackson falava no início, na abertura. Realmente a importância de você fazer a prevenção, de você seguir aquilo que as autoridades sanitárias, as autoridades médicas aqui da nossa cidade, que participam dos comitês, e que o poder público municipal escuta muito isto para tomar as suas decisões. Isso é importante que se diga, que às vezes uma restrição que é dada, ela é dura, ela é séria, ela é doída, mas isto vai refletir no futuro dentro das instituições de saúde, que são os dois hospitais maiores aqui da nossa cidade, que é o Caridade e o Santa Terezinha. Isto é muito importante que a população saiba, que se nós entrarmos, nós temos uma estrutura física montada e possível de fazer, mas o colapso, se isso por acaso acontecer, o colapso dentro dessas estruturas, só os equipamentos eles não vão salvar as pessoas. Nós precisamos profissionais, nós precisamos equipes médicas, nós precisamos equipes de enfermagem aí dentro dessas estruturas. E tem que ter a capacidade de atendimento desses. Então, vamos dizer, se isso acontecer, de nós ter que abrir 40 leitos de UTI dentro das nossas casas de saúde, é o colapso, isso que a gente fala que é o colapso da saúde, que nós não vamos conseguir atender tanta gente ao mesmo tempo. Por isto do achatamento da curva, por isto do cuidado que a população tem que ter para que as coisas aconteçam ao longo do tempo e não de uma vez só. Muito bem, nós vamos ao nosso primeiro intervalo do programa de hoje e já voltamos. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Muito bem, nós estamos de volta aqui em nome da Unimed Erechim. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Estamos falando sobre o assunto Covid-19, que ninguém sabe até quando vai ficar ditando a pauta aí, aqui e em todo o planeta. Bom, vamos falar um pouquinho sobre, então, testes e tal, depois sobre máscaras e tal. Testes. O governo do estado está anunciando que está enviando testes para, não sei se para os municípios, ou para as delegacias regionais de saúde, não sei como é que funciona isso. O Ministério da Saúde e o governo do estado, num primeiro momento, não escolheram como eleição a testagem da população, por um único motivo, por não ter o insumo. Como nós estamos numa situação de pandemia, o mundo todo está requisitando este material e o Ministério está encontrando muita dificuldade na aquisição, até porque boa parte desses insumos vem da China e tem todo o processo de importação. Até o momento, o município e a região não recebeu nenhum teste rápido, estamos no aguardo, não soubemos também o quantitativo, porém houve algumas ações pontuais a nível de Amal e a nível de alguns municípios da aquisição por parte do ente
de testes rápidos. Também não foram entregues por toda a situação já explanada de importação, de matéria-prima e tudo mais. Creio que nos próximos dias deverão chegar os testes que ajudarão também nas estratégias. Porém, não serão testes para a testagem da população. Os testes que serão fornecidos inicialmente são testes para os profissionais de saúde, tá, para auxiliar na assistência e a verificação da contaminação ou não, e também para o pessoal da segurança, tendo em vista a importância nesse processo como um todo, de todo o aparato de segurança que envolve bombeiros, polícia civil, brigada militar, todas as pessoas que trabalham nesse serviço. Então isso, estamos no aguardo, acreditamos que deve chegar nos próximos dias. Esses próximos dias creio que será até o final do mês e obviamente que vai auxiliar nas estratégias. Então esses primeiros testes que a imprensa está divulgando, que era para chegar ali pelo dia 15, dia 16, enfim, né, não adianta a população correr nos órgãos de saúde, que isso aí é para determinadas categorias, o pessoal da saúde, da segurança pública, é isso aí. Isso. E a recomendação, a orientação do Ministério da Saúde e também do Governo do Estado é que se faça testagem através de SWAB, que é a coleta de material das secreções, para envio ao LACEN nos casos suspeitos. Por isso que eu mencionei que a estratégia do Ministério não é testar a população como foi feita na Coreia. A Coreia do Sul optou por fazer testagem em massa da população. O Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes e não tem nem estrutura nem insumos para isso. Então, o que está sendo feito? Assim, o paciente busca um serviço de saúde. No caso de Erechim, a unidade de referência é a antiga UPA, lá o BS Centro, onde tem toda uma estrutura de recursos humanos. Neste caso, quando segue todos os requisitos, todos os critérios, é feita a coleta do material. Tá? Coleta de material é coleta semelhante a um cotonete, a gente chama de SWAB, né? Que pega das secreções da garganta ou das narinas e encaminha para o Laboratório Central em Porto Alegre, que é o LACEN. Como você chama esse teste? SWAB. SWAB. Né? Esse pega a presença do vírus, a virulência, entende? Da enfermidade. Quer dizer, o organismo está em contato com o vírus. Entende? Então, esse exame é coletado e é mandado a Porto Alegre. Geralmente, em 4 ou 5 dias, vem a resposta, confirmado ou negativado. No nosso caso aqui da região, foram feitos, seguindo estes critérios, 37 coletas pela rede pública. Dessas 37 coletas, houve confirmação de 4 casos em Erechim, certo? Todos os demais foram descartados, ou seja, não eram casos de Covid. Quantos casos nós temos no dia 15 de abril? Hoje nós temos 4 casos confirmados em Erechim. Desses 4 casos, 3 já passaram pela quarentena. Então, nós vemos assim, são pacientes que já estão curados. E nós tivemos a confirmação de um caso ontem à noite. Esse ontem foi dia 14 de abril. Dia 14 de abril, ontem à noite, que obviamente está sendo monitorado e observado para vencer a quarentena. Esses 4 casos, as pessoas tiveram que internar? Como é que funciona? Na verdade, todos esses pacientes, eles foram casos menos graves, onde eles foram acompanhados e não internaram. Pelo menos no Hospital Santa Terezinha, nenhum paciente ficou internado. E a família, como é que fica nessa história? Digamos, eu imagino que são pessoas que, obviamente, vamos traçar assim, 4 casos com pessoas que têm marido ou que têm esposa, que têm filhos, como é que fica? Os primeiros casos hoje foram casos importados. O que nós chamamos de casos importados? De pessoas que saíram do país ou que buscarem em outra localidade. Então, um dos casos, entende? A esposa esteve no exterior, tá? E contaminou o marido. Tá? Então, assim, ela viajou, contraiu o vírus, no contato com o marido, passou a virulência para o marido. Então, e os filhos que almoçam na mesma mesa, dormem... Todos testados. Aí nós temos a questão de que nem todas as pessoas vão adquirir o vírus. Nós vamos ter situação assim, de pessoas assintomáticas que têm o vírus, porém não têm as
as manifestações de coriza, de febre, de espirro, de dor de garganta. Então, assim, são pessoas assintomáticas. Tem algumas pessoas que não vão adquirir, não vão adquirir o vírus, e tem pessoas que vão adquirir e vão agravar, e tem pessoas que vão adquirir, vão agravar e vão terminar em leitos de UTI. Essa assintomatologia, não sei se o termo existe ou se cabe. Eu estou aqui, de repente eu tenho o vírus, não estou sabendo, não tenho sintoma. Quanto tempo, vou usar uma palavra, vou usar uma comparação bem simples, quanto tempo o vírus leva desde a entrada até o tchau, até a saída? Nós estamos hoje diante de um cenário novo, então nem todas as respostas são precisas. O que os especialistas, virologistas, infectologistas, pneumologistas estão colocando que o ciclo, entende, da doença é de 14 dias. Então, nestes 14 dias, a pessoa tem, digamos assim, potencialidade para transmitir o vírus. Como nós temos essa situação que nos preocupa muito dos assintomáticos, entra em tela, entra em voga a questão da prevenção. Nós temos que agir, nós, como pessoas, de forma preventiva, trabalhando com a hipótese que todas as pessoas podem ser assintomáticas. Então, nós temos que adotar as nossas medidas. Quais são as nossas medidas? Aquelas que nós já mencionamos. Inclusive, o Ministério da Saúde agora, face ao avanço dos casos a nível de Brasil, está orientando que a população em geral, aí não são os profissionais da saúde, a população em geral, confeccione as suas máscaras com uma barreira de proteção. Então saiu uma nota informativa, isto é oficial, do Ministério da Saúde, repassando as medidas, a forma de confecção e a forma de higienização, inclusive os materiais, os tecidos recomendados. E vamos lá, tecido de saco de aspirador, tá? Cotton, tecido de algodão e fronhas de tecido antimicrobiano. Ressalto, estes tecidos são para as pessoas confeccionarem as suas máscaras dentro do possível, mais de uma unidade, porque elas têm que ser higienizadas. Mas já é uma orientação do Ministério que as pessoas, ao saírem nas ruas, utilizem a máscara como uma barreira de proteção. Porque assim, a proteção é dupla. Ontem teve teve um desenho gráfico na Globo News, exatamente uma animação, exatamente nesse sentido, né? Entende? Eu com a máscara, o Hélio com a máscara. O quanto cai a potencialidade de contágio. Né? Porque aí eu estou com a barreira física, o Hélio está com a barreira física. Eu estou me protegendo, ele está se protegendo. E aí associado a evitar aglomeração, manter o distanciamento social, preservar a saúde dos idosos, esse conjunto de ações vai fazer com que as pessoas não tenham a doença e que não ocorra aquilo que nós já mencionamos, a sobrecarga do serviço de saúde. Existe toda uma metodologia para o uso, para a colocação da máscara, para retirar a máscara e também aonde você vai guardar a máscara. É isso? Correto. Essa norma aqui repassa todas as informações, mas também não adianta a população, e isso serve para nós, né? Não adianta a população utilizar as máscaras e colocar a máscara em cima de uma superfície, colocar a mão da máscara a cada minuto, tirar e colocar a máscara. Quer dizer, tem algumas diretrizes que devem ser seguidas. Por exemplo, tem que pegar a máscara apenas pelas alças, tem que colocar num saco plástico e armazenar ela, entende? Tem que fazer higienização com hipoclorito, com água e sabão. Quer dizer, tem uma série de normativas. Não é colocar a máscara na segunda-feira e ficar com a mesma máscara até a sexta-feira, porque dela perde a sua função, perde a sua finalidade. Então é importante que se faça mais de dessas de tecido, mais de uma unidade e que se use de forma correta, pegando sempre pelas alças, evitando o contato com o próprio tecido e que se faça durante o dia a higienização correta e no dia seguinte se utiliza a outra. Especialmente quem usa óculos, de repente tu bota ali a máscara, tu instintivamente acaba querendo ajeitar a máscara porque ela embaça os óculos. Enfim, só quem
tem óculos, por exemplo, como é o nosso caso aqui, né, sabe que isso ocorre. Tu entra dentro do carro, tu fecha os vidros, bota a máscara, você não enxerga nada. Né? De repente tu está mexendo aqui, tem que ter esses cuidados. Quer dizer, é uma nova normalidade. São novos hábitos. Né? O Japão usa muito isso, mas não para Covid. Não sei. O Japão usa muito por quê? Porque tem muita densidade demográfica e tem cultura. Então, qual é a cultura? A pessoa, quando tem um resfriado, a pessoa, quando tem uma coriza, ela vai à rua já portando a sua máscara, para evitar a transmissão. Então, é um novo momento. Nós estamos passando agora uma prática que está preconizada e que vai também levar a novos hábitos de cultura. E outra questão que é importante, hoje, e aqui o Hélio pode me auxiliar, é com relação à falta dos EPIs, equipamento de proteção individual. Por quê? Porque nós temos que destinar as máscaras específicas, a N95 e a máscara cirúrgica, para os profissionais de saúde. Os veículos de comunicação estão divulgando de forma muito ampla a dificuldade do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, das Secretarias Municipais de Saúde em adquirirem esses produtos pelo desabastecimento do mercado e também pela indexação. Ou seja, aquilo que se pagava centavos, está se pagando R$ 3,50, R$ 4,00. Então nós temos que deixar estas máscaras, que são específicas e que têm finalidade, para os profissionais de saúde, para não deixar o quê? Para não deixar as unidades e os hospitais desabastecidos. Na verdade, a questão dos EPIs, eu acho que é o principal ponto hoje que os hospitais... Dá essa sigla, EPI, por favor? Equipamentos de proteção individual. Isso. São as máscaras, são os jalecos, são os propés, que a gente chama, as toucas, os aventais, que são muito utilizados na área hospitalar e no atendimento nas unidades básicas de saúde. O mundo ele foi pego de surpresa. Hoje nós falamos que esses equipamentos de proteção eles estão faltando no mundo todo. Não é diferente no Brasil, não é diferente no Rio Grande do Sul e não é diferente nos hospitais. No caso, o Santa Terezinha não é diferente. Aqui cabe, inclusive, assim, a solidariedade da comunidade. Eu acho assim que nos momentos de crise a população ela é muito solidária, a comunidade é muito solidária e ela tem, pelo menos nos hospitais, ela tem sido muito prestativa, muito colaborativa para que os hospitais conseguissem alcançar isso. O consumo, o Jackson dizia há pouco, né, que a gente vai mudar muito a nossa cultura. Se a gente, pelo menos no Hospital Santa Terezinha, a gente fez um levantamento do consumo de máscaras do ano passado, para a gente tentar entender, o consumo só no mês de março ele foi superior ao consumo de 2019, pelo menos da máscara cirúrgica. Porque em tempos que há normalidade dentro dos hospitais, nem todos os setores eles utilizam a máscara. Então agora, como o momento ele está exigindo a utilização do EPI, todos os profissionais eles têm que se proteger e proteger a população. Como houve a falta destes equipamentos no mercado, nós buscamos, o Hospital Santa Terezinha e os outros hospitais, a gente sabe que estão fazendo o mesmo, a gente buscou comprar o tecido próprio, que se chama SMS, que ele é próprio com camadas especiais para a confecção de máscaras, e a gente buscou junto à comunidade, junto a voluntários, e agora especificamente como o volume é necessário, a gente foi junto às indústrias, buscar a confecção dessa máscara, a gente dá o tecido e as indústrias produzem para nós. Então, o Hospital Santa Terezinha, desde a semana passada, ele está trabalhando isso dia a dia. Ele está conseguindo produzir as máscaras do seu dia para... Hoje nós já estamos para a semana, então hoje, essa semana nós estamos tranquilos. Esse material é usado para máscara, digamos, para quem trabalha no hospital. No hospital, é máscara especial para os profissionais da saúde. Tem que ser para os profissionais da área de saúde. Ela é a máscara cirúrgica própria para isso. A gente está produzindo, essa semana está tranquila, semana que vem a gente já tem esperanças de conseguir já avançar um pouco mais.
na próxima semana o mercado ele já começa a responder com abastecimento, então a gente já deve estar recebendo compras que a gente já fez há uma semana atrás, a início de maio a gente vai receber isto. Então a parte de máscaras ela começa a aparecer. O grande problema nosso se chama os aventais de proteção, porque os aventais eles têm um grande consumo, porque todo profissional, quando o paciente está internado com o vírus já identificado, este paciente, ele tem um grande consumo, porque cada profissional que vai atender esse paciente, ele tem que estar altamente protegido com estes equipamentos. Então, os aventais, que agora também a gente começou a produzir eles em larga escala para a gente fazer estoque. Cada paciente consome muito equipamento de proteção. Muito bem, nós vamos ao nosso último intervalo do programa de hoje e já voltamos. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Muito bem, estamos de volta então hoje aqui com Hélio Bianchi, diretor executivo do Hospital Santa Terezinha, Jackson Arpini, coordenador do Comitê Regional de Atenção ao Coronavírus. Tenho certeza que nenhum dos dois, muito menos eu, imaginava que iríamos em 2020 abrir praticamente o ano e continuar, sei lá até quando aí, né, falando aí de um assunto mundial que finalmente, para os críticos de Erechim está no mundo também, né? Fazer uma observação mais descontraída aí. Bom, todos os anos eu como jornalista, quando mais ativo, eu me lembro que no período ali, maio, junho, julho, agosto, eu tinha uma pauta sempre certa. Eu estava sem assunto, eu ia num hospital, lá estava entupido no sentido assim, lotado de pessoas com gripe, com as famosas doenças respiratórias. O que vai acontecer esse ano? Acreditamos que não vai ser diferente. O inverno está chegando. Acreditamos que não vai ser muito diferente do que foram nos anos passados, né? O inverno sempre propicia as doenças respiratórias, elas têm uma incidência muito maior. Mas temos alguns fatores importantes aí, por exemplo, que algumas políticas que o Ministério da Saúde tomou, né, que foi a antecipação da vacina principalmente para as pessoas da área de risco, que isso também, elas já vão entrar no inverno já imunizadas, já preparadas para isso. Então vai diminuir um pouquinho a lotação hospitalar. Uma outra questão também que vai facilitar, que a gente já tomou medida, que isso facilita para nós enquanto administradores hospitalares, né, que para não ter muita lotação no hospital, é que como já foram cancelados os procedimentos eletivos dentro das instituições hospitalares, com certeza isto vai permanecer até o final do inverno. Então, vamos dizer, toda essa população que eram feitos procedimentos hospitalares, que buscavam um hospital, vai se adiar um pouquinho o retorno para que se passe o período de inverno. Mas nós temos que estar preparados que realmente a lotação hospitalar ela tem maior incidência no período de inverno. Mas eu me lembro daquelas imagens, assim, crianças no colo de mães, e nebulização. Ali um pouco trocava a imagem, saía aquela criança, entrava outra criança com o mesmo nebulizador, não sei, com o mesmo equipamento. Isso vão ser tomadas, ou sempre são, tomadas providências especiais. Sim, isso sim, os equipamentos, eles continuam, essa nebulização e tal, não é o mesmo equipamento, é um outro equipamento, né, os hospitais têm isso preparado, né, e a gente tem esses equipamentos, eles estão disponíveis para que se tenha acesso a isso. Nós do Hospital Santa Terezinha já temos, principalmente para as crianças, né, todo um protocolo que está sendo criado agora para o atendimento e ter a menor exposição possível das crianças dentro do hospital,
caso elas busquem essa questão mais de problemas na área da gripe. Uhum. Jackson Arpini, a questão da gripe comum, da vacinação, ela está praticamente concluída ou como é que está? Só colaborando com o que o Hélio colocou, eu não tenho dúvida que a chegada do inverno é um fator agravante, né? Até porque nós aqui na região sul ou nos estados do sul temos a questão da influenza. Então nós estamos conclamando a população e também pedimos compreensão com relação à importância da imunização. Como foi antecipado em um mês, nós não temos quantitativos suficientes para atender toda a demanda. Então o governo do estado tem feito o repasse em lotes, né, de forma escalonada, e nós imunizamos num primeiro momento idosos e profissionais da saúde. Agora na semana que vem deve chegar mais um lote, no qual entram então doenças crônicas, apenados e forças de segurança. Mas continua também a vacinação para aquelas pessoas que ainda não foram vacinadas do primeiro lote. É extremamente importante que as pessoas façam a imunização, até porque há uma proximidade muito grande dos sintomas da influenza com os sintomas do novo coronavírus. Claro que a vacina da influenza não é para o coronavírus, mas ela tem duas questões importantes. Ela vai auxiliar no diagnóstico diferencial, naquela entrevista o senhor realizou a imunização, eu realizei, e também vai fazer com que a pessoa não baixe a sua imunidade, porque ela está protegida, porque fez a vacina, não baixe a sua imunidade com mais facilidade para contrair o coronavírus. Então é extremamente importante, nestes próximos dias e também no próximo mês de maio, que as pessoas dos grupos elencados pelo Ministério da Saúde façam a sua imunização. Porém, não tem outra alternativa, não pedir a compreensão, a sensibilização da comunidade, porque os lotes vão continuar a vir de forma escalonada e de acordo com os grupos prioritários. Num primeiro momento, não tem vacina para toda a população em geral, inclusive não tem hoje no mercado nem da iniciativa privada, até porque a procura é muito grande. Em anos anteriores, hoje, e vocês podem me auxiliar ou me corrigir, em anos anteriores nós tínhamos que fazer uma campanha muito grande para convencer parte da população, não toda a população, parte da população para que realizassem a vacina. Este ano é uma situação diferente. A população está buscando de forma espontânea, por isso que é uma procura muito grande, né? A falta não vai faltar, o problema é que o Ministério da Saúde não está conseguindo a produção em larga escala para atender tudo ao mesmo momento, até porque antecipou em 30 dias. Jackson, assim, mas o que conselho você daria, por exemplo, para... Estou falando para pessoas menos esclarecidas, assim, que de repente estão lá numa família, tem 4 filhos, e de repente o filho B, o C, olha, está numa baita gripe, que é o termo que se usa, para não ser mais exagerado, assim, está numa gripe desgraçada, né? Visivelmente uma gripe influenza. Como é que tu vai bater o pânico, vai chegar, escuta, será que não é o Covid? Bom, nós temos assim, o que nós estamos orientando a população? E é uma orientação que parte dos comitês, que parte das secretarias, que parte do Ministério, de todas as pessoas envolvidas no processo. Entende? Quando possível, um primeiro contato por telefone, tá? Para evitar o deslocamento, a circulação de pessoas. Tem um 24 horas no Hospital Santa Terezinha, tem um serviço de apoio, um serviço de informações, de orientações 24 horas no Santa Terezinha. Quando necessário, aqui na região buscar as unidades básicas de saúde e aqui em Erechim buscar a unidade de pronto atendimento, que é para casos suspeitos de doenças respiratórias, para que se faça a devida medicação, devida assistência, quando nós estamos falando em gripe, em influenza, porque nós vamos tratar a influenza como? Com antitérmico, com o tradicional chá, quer dizer, nós não vamos fugir muito disso. Na cabeça do sujeito vai estar influenza, Covid. Não, ele terá que ir lá, ele provavelmente vai entrar em processo de quarentena. Agora sim, nós estamos diante de 3 situações, né? Nós estamos diante de uma situação de saúde,
que no meu entendimento é prioritária, porque nós estamos falando de vidas. Nós estamos diante de uma situação social, tá? Porque nós temos pessoas que residem nas periferias e que não têm muito poder aquisitivo, aglomeração de pessoas, e nós estamos diante de uma situação econômica face a tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Nós vamos ter que trabalhar com muita habilidade, com muita serenidade, com muita maturidade para tentar contornar esses entraves dentro do possível. A grande preocupação do Ministério é que o coronavírus entre nas periferias e nas favelas do Rio de Janeiro. Por quê? Porque essas pessoas vivem em aglomeração, vivem muito próximas. E também a questão de ordem financeira, porque muitas dessas pessoas não têm esse aparato que nós estamos falando. Sabonete, álcool gel, máscara, são situações diferentes. Então, o Ministério terá que trabalhar com essas situações e tentar, aos poucos, minimizar esses entraves. Bom, nós nem estamos abordando aqui a questão social hoje, porque a nossa prioridade aqui é falar sobre a saúde. Num programa mais adiante nós vamos falar um pouquinho sobre as implicações de ordem social, que uma coisa é tu estar em casa com todo o conforto que tu adquiriu, enfim, e poder enfrentar e poder resistir em casa. E outra é tu ter enormes dificuldades de ficar em casa e além de querer de sair. Vamos falar um pouquinho sobre que conselhos dá para dar em geral. Nós temos 5 minutos ainda. O que dá para se falar assim no geral, assim, orientações gerais? Porque eu esses dias fui até o centro aí, me apavorei com o número de pessoas circulando pelas ruas, pelas calçadas, algumas com necessidade, enfim e tal, mas enfim, sem máscara, sem uma série de proteção aí que os órgãos de saúde vêm preconizando, o que não retira absolutamente a questão dolorosa da questão social. Hoje, o que nós temos hoje de forma muito clara? Apesar de ser um fato novo, nós temos algumas situações que são clássicas, que são claras. Forma de contágio se dá pelas gotículas da saliva. E os especialistas dizem que isso pode chegar a 1,5 metro a 2 metros. Nós estamos a 1,5 metro? Estamos a 1,5 metro. Tá? E há a possibilidade dessa pessoa que tem o vírus, ao espirrar, as gotículas por processo vão ficar em cima das superfícies. Então vamos lá. Utilização de máscaras pela comunidade. Uma bela barreira de prevenção. Que pode ser feita em casa. Que pode ser feita em casa, até porque o Ministério já está recomendando. Então, é uma ótima medida de prevenção, uma barreira física. Quanto mais grossa, melhor. Quanto mais grossa, dificulta a passagem das gotículas. Então, isso pode ser feito para a população de modo geral. Bom, nós estamos batendo muito na tecla que a água e sabão eliminam o vírus. Água e sabão, no meu entendimento, é uma medida habitual, corriqueira, de fácil aplicabilidade. A população pode, de forma criteriosa, utilizar a lavagem das mãos. Não precisa afinar as mãos. Elimina o vírus. Bom, na dificuldade, dependendo do ambiente, a utilização do álcool gel 70%. Elimina também. Nós estamos falando assim, evitar a aglomeração de pessoas. Por quê? Porque o contágio se dá pelas gotículas. Se nós estamos evitando a aglomeração de pessoas, subentende-se que não vai haver o contágio, uma medida que nós podemos fazer. Nós já temos elementos, estatísticas que apontam a preocupação com o grupo dos idosos e portadores de doenças pré-estabelecidas. Essas pessoas, no meu entendimento, têm que ficar nas suas residências, porque essas pessoas poderão levar a sobrecarga do sistema de saúde. Ficar por quanto tempo? Ficar neste período, permanecer em casa. Nós não temos ainda, digamos assim, o start de liberar a população. Neste momento, neste cenário atual, com a curva ascendente, com o número de óbitos ascendente, essas pessoas têm que permanecer em casa. Bom, estão aprisionadas? Não. Que saiam em momentos de extrema necessidade. Nós vamos vivenciar nos próximos dias a abertura de alguns serviços. Vamos utilizar esses serviços de forma ordenada, regrada,
vamos manter o distanciamento, vamos colocar a máscara, essa caseira, tudo isso vai auxiliar para evitar o contágio, porque nós não temos ainda vacina e nós não temos ainda tratamento adequado. Entende? Existe uma série de estudos sendo realizados, mas não existe ainda um tratamento adequado. O tratamento preconizado hoje é a prevenção. E a prevenção está nas nossas mãos. Nós podemos fazer. Quando eu adoto as medidas de prevenção, eu estou me protegendo e protegendo vocês. Quando todos adotam as medidas de prevenção, são medidas coletivas. Sendo medidas coletivas, nós vamos ter menos influenza, e nós vamos ter muito menos novo coronavírus. Jackson, muito obrigado. Hélio, o que você espera nesses próximos dias lá no Santa Terezinha? Quem é que deve aparecer no Santa Terezinha? Eu diria que deveria continuar como nós estamos hoje, com precaução, com preocupação, com a responsabilidade que a população precisa ter, ressaltar isso que o Jackson levanta, que está nas nossas mãos a questão de achatar a curva. Mas se acaso tiver a necessidade de hospitalização, o Hospital Santa Terezinha está preparado, com as suas equipes de profissionais treinadas, tanto na área da enfermagem quanto na área dos médicos, com equipamentos próprios para isto, mas a gente gostaria de estar toda essa estrutura preparada, mas que a população não fosse utilizar o hospital. Foi falado num telefone, esse telefone é o 3520-2100? 3520 2179. 2179. Ou também o 156, ele também cai no hospital. 3520-2179. 79 ou 156. Ok, muito obrigado ao Jackson Arpini, muito obrigado ao Hélio Bianchi, muito obrigado a todos de casa aí, cuidados ao máximo, boa noite e até uma próxima.